Os canhões dos encouraçados Minas Gerais e São Paulo giraram lentamente na escuridão. Eram 4 da manhã de 22 de novembro de 1910, quando as bocas de fogo mais poderosas da América Latina apontaram para o Palácio do Catete, para a Avenida Central, para os morros cariocas, onde a população ainda dormia. No comando dessas máquinas de guerra, capazes de reduzir a capital federal a escombros em poucas horas, não estavam almirantes de famílias tradicionais. Estavam marinheiros negros, filhos de escravos, homens que, até aquela madrugada, eram chicoteados em praça pública por oficiais brancos que os tratavam como propriedade. O líder deles, um gaúcho de 30 anos, chamado João Cândido Felisberto, segurava o leme do navio mais moderno da frota brasileira. Nas costas, carregava as cicatrizes de 250 chibatadas recebidas ao longo de sua carreira. No peito, a determinação de acabar com a tortura ou morrer tentando. O governo da Jovem República tinha 2 escolhas: abolir oficialmente os castigos corporais na Marinha ou ver sua capital transformada em ruínas. Durante 4 dias, o Brasil ficou refém dos mesmos homens que humilhava sistematicamente. Esta é a história da Revolta da Chibata. A Marinha Brasileira do início do século XX era um espelho cruel das contradições nacionais. 22 anos após a abolição da escravatura, os navios de guerra funcionavam como cápsulas do tempo onde a hierarquia racial permanecia intacta. Os oficiais eram exclusivamente brancos, oriundos de famílias abastadas do Rio de Janeiro, de Minas Gerais, de São Paulo. Os marinheiros que operavam as máquinas limpavam os convéses, carregavam o carvão e mantinham os navios funcionando eram quase todos negros ou mestiços. Muitos haviam nascido sob o regime escravista. Outros eram filhos de libertos que buscavam na Marinha uma chance de emprego estável. O que encontravam era uma extensão do cativeiro disfarçada de carreira militar. O Código Disciplinar da Armada, ainda baseado em regulamentos do período imperial, previa castigos físicos para uma lista extensa de infrações: embriaguez, desobediência, atraso, resposta considerada insolente a um superior. Qualquer deslize podia resultar em chibatadas aplicadas publicamente diante de toda a tripulação. O instrumento era feito de cabo de vassoura com 5 pontas de couro trançado, algumas com pequenas bolas de chumbo nas extremidades. O número de golpes variava de 25 a 250, dependendo da gravidade da falta e do humor do oficial que ordenava o castigo. Marinheiros desmaiavam durante a punição. Alguns morriam dias depois por infecção nos ferimentos. Os que sobreviviam carregavam cicatrizes pelo resto da vida. João Cândido nasceu em Encruzilhada do Sul, no interior do Rio Grande do Sul, em 24 de junho de 1880, 8 anos antes da abolição. Seus pais eram ex-escravos que trabalhavam em uma fazenda da região. Aos 13 anos, o menino ingressou na Escola de Aprendizes de Marinheiros de Porto Alegre. Era uma das poucas portas de entrada para jovens negros pobres no aparato estatal. A promessa era de formação profissional, alimentação regular, um futuro. A realidade era trabalho pesado e disciplina brutal. Nas décadas seguintes, João Cândido percorreu os oceanos a bordo de diversos navios da frota brasileira. Visitou portos na Europa, na África, na América do Sul. Aprendeu mecânica naval, timonaria, navegação. Tornou-se um marinheiro experiente, respeitado pelos companheiros de farda. Também aprendeu que em outros países, em outras marinhas, os castigos físicos haviam sido abolidos havia décadas. Na Inglaterra,
desde 1881. Nos Estados Unidos, desde 1850. O Brasil, que se proclamava república moderna, mantinha práticas que o mundo civilizado já considerava bárbaras. Em 1909, o Brasil recebeu dois gigantes de aço. O Minas Gerais e o São Paulo eram encouraçados de última geração, construídos nos estaleiros britânicos a um custo astronômico. Representavam a ambição do país de se tornar uma potência naval sul-americana. Tinham 165 metros de comprimento, deslocavam mais de 19 mil toneladas e carregavam 12 canhões de 305 milímetros capazes de atingir alvos a mais de 20 quilômetros de distância. Eram, naquele momento, os navios de guerra mais poderosos do hemisfério ocidental. Para operá-los, a Marinha enviou seus melhores marinheiros em treinamento na Inglaterra. João Cândido foi um dos escolhidos. Durante meses, ele e outros brasileiros aprenderam a manejar as complexas máquinas dos novos encouraçados sob supervisão de instrutores britânicos. Observaram também como funcionava a disciplina na Royal Navy. Havia punições, sim, mas ninguém era chicoteado em praça pública como um animal. A viagem de volta ao Brasil, com o Minas Gerais atravessando o Atlântico sob comando brasileiro pela primeira vez, foi um período de conversas sussurradas nos corredores do navio. João Cândido e outros marinheiros começaram a articular uma ideia que parecia impossível. Se eles operavam as máquinas mais letais do país, por que continuavam sendo tratados como escravos? Os oficiais sabiam dar ordens, mas eram os marujos negros que faziam os navios funcionarem. Sem eles, os encouraçados eram apenas montanhas de ferro inútil. O poder real estava nas mãos dos oprimidos. Bastava que eles percebessem isso. Nos meses que se seguiram à chegada dos encouraçados ao Brasil, uma rede de conspiradores foi se formando silenciosamente. João Cândido tornou-se o articulador principal. Circulava entre os navios, conversava com marinheiros de diferentes embarcações, identificava aliados confiáveis. O plano era audacioso. Tomar o controle dos principais navios da frota simultaneamente, eliminar os oficiais que resistissem e apresentar ao governo um ultimato. Ou os castigos corporais seriam abolidos, ou a capital seria bombardeada. A data foi mudada várias vezes. Os revoltosos esperavam por um momento de tensão que justificasse a ação. Não precisaram esperar muito. Em 21 de novembro de 1910, o marinheiro Marcelino Rodrigues Menezes foi condenado a 250 chibatadas a bordo do Minas Gerais. A punição foi aplicada diante de toda a tripulação, com o jovem amarrado a uma grelha de ferro no convés principal. O crime dele havia sido portar uma navalha, possivelmente após uma briga com outro marinheiro. 250 chicotadas era a pena máxima prevista no regulamento. Marcelino gritou até perder a voz. Desmaiou e foi acordado com baldes de água salgada jogados sobre os ferimentos abertos. Os marinheiros que assistiam cerraram os dentes. Alguns choravam de raiva contida. João Cândido observou tudo em silêncio. Aquela noite, transmitiu a ordem que vinha sendo preparada havia meses. A revolta começaria nas próximas horas. Por volta das 10 da noite, os conspiradores começaram a se movimentar. No Minas Gerais, grupos de marinheiros ocuparam posições estratégicas. Às 11 horas, o sinal foi dado. João Cândido e seus companheiros irromperam pelos corredores do navio, gritando palavras de ordem. Os oficiais, pegos completamente de surpresa, tentaram reagir. O comandante do encouraçado,
capitão de mar e guerra Batista das Neves, foi morto a tiros quando tentou impedir os revoltosos de acessar a torre de comando. Outros oficiais caíram nos confrontos que se espalharam pelo navio. Em menos de uma hora, o Minas Gerais estava nas mãos dos marinheiros. Simultaneamente, o levante explodiu em outras embarcações ancoradas na Baía de Guanabara. O São Paulo, o Bahia, o Deodoro. Um após outro, os navios da esquadra foram tomados pelos revoltosos. No total, mais de 2.000 marinheiros participaram da insurreição. Cerca de 50 oficiais e praças leais ao governo foram mortos na primeira noite. Os sobreviventes foram trancados nos porões ou obrigados a abandonar os navios em escaleres. Quando o sol nasceu na manhã de 22 de novembro, a Baía de Guanabara apresentava um espetáculo que ninguém havia imaginado possível. A esquadra brasileira estava sob comando de marinheiros negros e os canhões apontavam para o coração da capital. O pânico tomou conta do Rio de Janeiro. As notícias se espalharam rapidamente pelos bondes, pelos cafés, pelas redações dos jornais, navios de guerra em rebelião, oficiais assassinados, bombardeio iminente. O presidente Hermes da Fonseca, militar que havia assumido o cargo havia apenas uma semana, convocou reuniões de emergência. Os ministros entravam e saíam do catete com expressões de desespero. A elite carioca começou a fugir para Petrópolis, para fazendas no interior, para qualquer lugar longe do alcance dos canhões. As ruas do centro esvaziaram-se rapidamente. Do Minas Gerais, João Cândido enviou uma mensagem ao governo. O texto, transmitido por código, era claro e direto. Os marinheiros exigiam o fim imediato dos castigos corporais, melhoria nas condições de alimentação e aumento de soldo. Se as demandas não fossem atendidas em 24 horas, os navios abririam fogo contra a cidade. Para provar que a ameaça era real, alguns disparos foram feitos contra fortalezas costeiras. Os projéteis de 305 milímetros causaram danos impressionantes. A mensagem estava dada. Não era um blefe. O governo enfrentava um dilema humilhante. Negociar com os revoltosos significava admitir que marinheiros negros haviam dobrado a República. Recusar significava arriscar a destruição da própria capital. As forças leais disponíveis eram patéticas diante do poder de fogo dos encouraçados. Tentativas de retomar os navios seriam suicidas. Alguns oficiais propuseram torpedear os encouraçados usando os poucos navios que permaneciam sob controle do governo. A ideia foi descartada. Ninguém queria ser responsável por afundar os navios mais caros da frota brasileira. Enquanto os políticos debatiam nos salões palacianos, João Cândido mantinha a disciplina a bordo dos navios revoltados. Não houve saques, não houve violência gratuita. Os marinheiros assumiram as funções dos oficiais com competência surpreendente. As máquinas continuaram funcionando. Os turnos de vigília foram cumpridos. O líder da revolta circulava entre as embarcações em um escaler, coordenando ações, acalmando ânimos, mantendo a coesão do movimento. A imprensa começou a chamá-lo de Almirante Negro. O apelido era, ao mesmo tempo, reconhecimento e provocação. Um negro comandando a esquadra brasileira era a inversão completa da ordem social. No terceiro dia, o Congresso Nacional votou em regime de urgência. A proposta era conceder anistia aos revoltosos e abolir oficialmente os castigos corporais na Marinha. Os debates foram acalorados. Senadores e deputados que dias antes sequer reconheciam a existência dos marinheiros, agora precisavam decidir se cederiam às suas exigências. Alguns argumentavam que ceder a rebeldes armados criaria um precedente perigoso. Outros lembravam que os canhões
continuavam apontados para seus endereços. A pragmática venceu. Na noite de 26 de novembro, a anistia foi aprovada por ampla maioria. Os castigos físicos foram formalmente abolidos do regulamento naval. João Cândido recebeu a notícia a bordo do Minas Gerais. Após verificar que a lei havia sido efetivamente promulgada, ordenou que os canhões fossem virados para a posição neutra. Os navios foram entregues às autoridades em cerimônia improvisada. Os marinheiros desembarcaram como heróis para parte da população carioca. Multidões os saudaram nas ruas. Jornais publicaram fotografias de João Cândido com manchetes que oscilavam entre admiração e horror. Por 4 dias, ex-escravos e filhos de escravos haviam humilhado a elite branca brasileira. Haviam provado que o poder não estava apenas nas patentes e nas tradições de família. Estava nas mãos de quem operava as máquinas. A vitória, porém, durou apenas o tempo necessário para o governo reorganizar suas forças. Nas semanas seguintes, a repressão começou silenciosamente. Marinheiros que haviam participado da revolta foram transferidos para navios distantes, para guarnições isoladas no norte do país. Alguns simplesmente desapareceram. A anistia prometida revelou-se papel sem valor. Em dezembro de 1910, uma nova revolta menor eclodiu no batalhão naval da Ilha das Cobras. Desta vez, os marinheiros não tinham o poder de fogo dos encouraçados. A rebelião foi esmagada com brutalidade e o governo encontrou o pretexto que buscava para punir os líderes de novembro. João Cândido foi preso em 13 de dezembro de 1910. A acusação era de ter participado da segunda revolta, embora todas as evidências indicassem que ele tentara dissuadir os companheiros de pegarem armas novamente. Junto com outros 18 marinheiros, foi jogado em uma solitária na Ilha das Cobras. A cela era uma masmorra subterrânea de metros de largura, sem ventilação, sem luz natural, com temperatura que ultrapassava 40 graus. Havia cal virgem espalhada pelo chão. Quando misturada à umidade e à urina, a cal produzia gases tóxicos. Dos 18 presos, 16 morreram sufocados ou envenenados nas primeiras 24 horas. João Cândido sobreviveu apenas porque ficou próximo a uma pequena fresta por onde entrava ar. Quando a cela foi aberta, os guardas encontraram pilhas de cadáveres e 2 homens delirantes, mais mortos que vivos. A partir dali, João Cândido foi transferido de prisão em prisão. Permaneceu encarcerado por 18 meses, sem julgamento formal. Quando finalmente foi a tribunal, em 1912, foi absolvido por falta de provas. A absolvição não significou redenção. Expulso da Marinha, o almirante negro foi proibido de exercer qualquer cargo público. Passou a ser seguido por agentes do governo, que intimidavam qualquer empregador que tentasse contratá-lo. Os anos seguintes foram de miséria extrema. João Cândido trabalhou como carregador no cais do Porto, como pescador na Baía de Guanabara, como vendedor ambulante nas ruas do Rio. Dormiu em cortiços, em praças, debaixo de pontes. O homem que havia comandado os navios mais poderosos da América Latina agora disputava restos de comida com outros miseráveis. O esquecimento oficial foi sistemático. Os arquivos da revolta foram ocultados. Os jornais pararam de mencionar o episódio. Nas escolas, a revolta da chibata simplesmente não existia. Gerações de brasileiros cresceram sem saber que marinheiros negros haviam enfrentado a República e vencido, ainda que brevemente. João Cândido viveu mais 6 décadas após a revolta, sempre à margem, sempre vigiado, sempre pobre. Casou-se, teve filhos, viu netos nascerem.
Trabalhou até quando o corpo permitiu. Morreu em 6 de dezembro de 1969, aos 89 anos, em uma casa humilde, em São João de Meriti, na Baixada Fluminense. Seu enterro foi modesto. Poucos jornais noticiaram a morte do homem que um dia fizera o governo brasileiro tremer. A reabilitação da memória de João Cândido começou lentamente nas décadas seguintes. Em 2008, quase 100 anos depois da revolta, o Congresso Nacional finalmente aprovou uma lei concedendo anistia póstuma ao almirante negro. O documento reconhecia que ele havia sido perseguido injustamente e restaurava simbolicamente sua honra militar. Em 2019, uma estátua de bronze foi inaugurada na Praça 15, no centro do Rio, próxima ao local onde os encouraçados haviam ancorado em 1910. O monumento mostra João Cândido de pé, olhando para a Baía de Guanabara, com uma expressão que mistura determinação e melancolia. A história da revolta da Chibata continua ressoando porque expõe feridas que o Brasil jamais tratou adequadamente. 22 anos após a abolição, homens negros ainda eram chicoteados por oficiais brancos em plena República. 114 anos depois, os descendentes desses marinheiros continuam sobre-representados nas prisões, nas favelas, nas estatísticas de violência policial. João Cândido provou que os oprimidos podem se levantar, podem vencer batalhas, podem humilhar seus algozes. Provou também que o sistema encontra formas de se vingar, de apagar memórias, de restaurar hierarquias. A pergunta que sua vida deixa é desconfortavelmente atual. Se um homem pode comandar a arma mais poderosa de sua época e ainda assim morrer na miséria, esquecido e perseguido, o que isso revela sobre a sociedade que o produziu? E quanto dessa sociedade ainda persiste nas estruturas que herdamos?